Bom dia, estamos aqui de novo, mais um dia. Hoje, domingo, dia 9 de agosto de 2026, agora precisamente 7 horas e 35 minutos. Eu, como tinha previsto antes, de fazer um versículo de cada vez do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, porque tudo aquilo que Deus nos diz, que Jesus nos falou para que façamos e que tenhamos a vida eterna, seremos salvos, se conseguirmos cumprir tudo isso que está aqui no quinto. Pelo menos temos que procurar. Hoje eu vou falar sobre o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus e, como eu tinha dito, da igreja primitiva, na época da perseguição ainda, antes de serem tiverem livramentos para pregar livremente a palavra, eles faziam culto em casas, então liam a parte dos evangelhos, mas normalmente liam também o que correspondia às cartas, os profetas, sobre isso. Então, hoje eu estou falando sobre o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Hoje eu devo falar uma das mensagens mais importantes desta Bíblia. Que Deus me ilumine, que Deus fale para mim, coloque as palavras em minha boca, através do Espírito Santo, para que eu faça a verdade, fale a verdade, aquilo que Ele queira que eu fale com vocês. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O texto, vamos ficar aqui até pacificadores, o texto faz parte das as bem-aventuranças do Sermão do Monte, indicando que as pessoas que trabalham ativamente para promover a paz e a conciliação refletem o caráter de Deus e recebem o reconhecimento de sua filiação divina. Vamos ver lá o que Paulo fala sobre isso também em Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Hebreus, agora vamos uma carta de Hebreus, uma carta universal. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos ver o que Pedro, agora vamos ver o que Pedro diz. 3:11. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga a purificação da justiça. Foi Pedro. Tiago também fala em 3,18, Romanos 14,19 também. Então nós devemos fazer a promoção da paz, sempre pacificadores, né? E os pacificadores não são aqueles que submetem a tudo, que sejam dê a outra face sempre. Não, são pessoas que promovem a paz, vivem a paz de Cristo, que são promotores da paz, entendeu? Agora vamos falar aqui, por que esse versículo diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Por quê? Olha só. Teve duas criações. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Eu vou falar também o 28 e o 29. Olha só. No capítulo 1 de Gênesis, Deus criou todas as coisas, a terra, o céu, o firmamento e tudo que há na terra. Tudo no firmamento, tudo no céu. E tudo pela palavra, pelo verbo bará em hebraico, fazer do nada. Ou seja, Deus falava, haja o sol aparecia. Não foi feito de nada. Haja a lua aparecia. Diferente de nós.
Muitas pessoas são criativas, fazem coisas, mas nunca fazem do nada. Sempre tem uma matéria-prima, um produto que ela modifica, que ela cria e faz outro. Assim os alimentos. Uma cadeira, por exemplo, ele faz a tábua, racha e serra a madeira, que foi a madeira feita por Deus. Quem é que fez a madeira? Deus. Ele planta lá, ela cresce de uma semente, cresce, vira uma árvore, uma madeira, e da madeira faz a tábua, e da tábua o homem faz os móveis. Ele criou os móveis. Mas ele não faz o móvel do nada, ele faz de uma matéria-prima que Deus criou. Agora, Deus, tudo que criou, criou do nada. Então, Deus, do primeiro dia ao quinto dia, ele criou tudo que tem na terra, tudo, até os animais, as feras, os animais do mar, a água, a luz, tudo, a terra, tudo. E no sexto dia, capítulo 26 e 27 do capítulo 1, também através da palavra de Deus, faça-se, ele criou o homem. Vamos ler lá o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Capítulo, vamos lá, 26. Olha só o que está escrito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem com a palavra. Só a ordem dele através da palavra de Deus. O verbo bará. Faça-se. Sem matéria-prima, sem nada, e se fez. Se fez o homem. Olha o 27. O complemento aqui do versículo 26. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Algumas versões falam homem e mulher o criou. Então Deus criou o homem, casal, já constituindo lá a primeira família, assim como ele criou todos os animais, machos e fêmeas, para a procriação, para a continuação das raças, e assim o ser humano, a continuação do ser humano, né? Essa foi a primeira criação de Deus. Mas o que se subentende-se é que esta criação de Deus, como Deus deu a ele a possibilidade de dominar sobre tudo na terra, né? Olha só o 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado por erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há frutos de árvore que dá semente, serão-vos de mantimento, de alimento. Então Deus criou o homem, mandou que ele dominasse sobre tudo na terra, e criou o homem, deu a ele a livre vontade. Ele ordenou que ele dominasse tudo, mas para dominar, ele deu a ele o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas o que nós subentendemos aqui é que essa criação do homem aqui não agradou a Deus, porque ele vem lá no capítulo 2, versículo 7, não mais sobre criar do nada, ele cria o homem de novo. Cria o homem de novo. Vamos lá no capítulo 7, aliás, no versículo 7 do capítulo 2. Aqui, ó. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente.
Diferente lá do capítulo, do versículo 26, dos versículos 26 e 27 do primeiro capítulo. Olha aqui no capítulo 2. Então Deus cria Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Como é que nós nascemos hoje? A nossa mãe nos quer fazer no parir, né, a criança. O que acontece? Normalmente, às vezes ela já nasce chorando, respirando. Às vezes o médico ou quem faz o parto vira a criança, dá um tapinha nas costas, na bundinha dela, para ela respirar, tomar o fôlego. Então a mãe dá o fôlego da vida. Aqui Deus dá o fôlego da vida para o homem. Este é chamado Filho de Deus. Aqui Deus cria os filhos de Deus através de Adão. Vamos no versículo 20, quando ele fala da mulher. Vamos criar a mulher. Vamos ver o que ele fala no versículo 20. No capítulo 2, aqui ele está criando o homem, não mais do nada. Ele está criando de alguma coisa. O homem da terra, agora vamos ver a mulher. Primeiro vamos falar do capítulo 20, porque ele cria a mulher no versículo 22. No versículo 20, olha o que ele fala no versículo 20. 2:20. E Adão, olha só, Adão que Deus tinha criado, pôs nome em todo gado e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então não achou adjutora. Onde que ele não achou? Naquela criação primeira. Que eram lá, tudo criado no primeiro capítulo de Gênesis, são criaturas de Deus, os animais e até o homem e a mulher, criaturas de Deus. Aqui cria os filhos de Deus. Para provar isso, você vai na sequência, né? Você vai lá primeiro vamos falar o versículo 22 do capítulo 2. E da costela do que o Senhor Deus tirou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então Deus criou a mulher da costela de Adão. Também não foi do nada. Ele criou aqui os filhos de Deus. O primeiro casal, o filho de Deus, a primeira família, a família que Deus formou. Então, para provar mais isso, que nós temos o homem criatura de Deus e homens filhos de Deus, lá no primeiro versículo do capítulo 6 de Gênesis, o que Deus diz lá? Os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens, as achavam formosas e as tomaram como esposas. E aí começou a misturar. Daí, os filhos deles é como os homens valentes daquela época. Os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Formavam-se os homens valentes daquela época. Aqui mais uma prova das duas criações. Vamos aqui um pouquinho mais à frente. Um pouquinho mais à frente, você vai ver que os 3 filhos de Noé, que foi o pré-dilúvio, e o próprio Noé, não é falado na Bíblia o nome das respectivas esposas. Por que motivo? Não tem o nome delas, só falar de esposas. Foram a primeira família salva antes do dilúvio, porque o homem estava se dando tanta maldade no mundo, a mistura do homem, que Deus resolveu acabar com o homem. Se arrependeu do que fez, porque deu o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio o homem fez o mal, aquilo que Deus não gostou. Mas uma pessoa salvou a humanidade. Noé. Homem novo, nobre, justo aos olhos de Deus. Então Deus deu a permissão que ele construísse uma arca, levasse com ele seus filhos, suas noras e sua esposa e salvasse a humanidade. E todos os animais, um casal de cada raça.
Olha como Deus amava os animais, ama os animais, e mais uma vez eu vou dizer, quando formos para o céu, tivermos lá a salvação, o novo jardim do Éden que vai voltar, pode ver lá os versículos 1º ao 5º do capítulo 21 de Apocalipse. O que que fala? Novo céu, nova terra. Essa terra que está aqui vai acabar. E ali Deus vai viver como o jardim do Éden novamente. Os animais vivendo em harmonia, tanto a fera como o animal dócil, como o doméstico. Pode ver lá em Isaías 6:11 ou 5:11, não me lembro direito, mas fala isso. É o profeta que mais falou da vinda de Jesus, da divindade, né? Então, nós vamos ter novamente a vida eterna, sem morte, sem dor e com os animais. Tudo que disse, Deus salvou os animais da primeira vez, com certeza vai salvar da segunda vez. O seu animal doméstico que você tem na sua casa com todo o amor, pode viver com você lá no céu. Ele ou o outro que Deus permitir. Tudo Deus sabe, tudo Deus fala, tudo Deus é o Criador de todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Ó, que Deus abençoe vocês. Estou terminando aqui. Hoje foi um pouquinho mais comprida, porque esse versículo eu tinha que dar uma extensão maior sobre ele para entender. Filho de Deus. Muitas pessoas que não seguem a palavra de Deus, está lá no versículo 11 e 12 do capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12, leia lá. Ali você vai dizer quem vai ser a família de Deus. Versículo 35, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Marcos 3:35. Vamos dar uma olhada lá. Então tem o homem e a mulher criatura de Deus e tem o homem e a mulher filhos de Deus. Quando Deus lá no capítulo 12 de Gênesis pediu a Abraão que saísse da tua terra, da tua parentela e fosse para uma cidade. Ali ele criou o país, o povo de Deus. Primeiro ele criou os filhos de Deus, agora ele criou o povo de Deus, que continua até hoje. Os descendentes de Abraão, inclusive Jesus. E como os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão não aceitaram Jesus como Salvador, lá no versículo 12 do capítulo 1, ele deu a possibilidade de todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, seguirem a palavra de Deus, tudo que Deus diz, passa a ser filhos de Deus, deixa de ser criatura. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.